meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like que me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Beleza? E ó, amanhã o Vasco joga pelo Campeonato Carioca contra o Audax e quer fazer aposta esportiva? Se cadastra lá na Stake.com, que é uma das maiores casas de aposta do mundo. Utilize o meu cupom promocional Futebolaço, que no seu primeiro depósito eles aí vão dobrar o valor para vocês. E o cardápio aí de opções de aposta é muito grande. Tem os estaduais rolando no Brasil agora, você tem aí os campeonatos internacionais, seja Champions League, as ligas, as Copas das Ligas e também outros esportes, NBA, NFL, até badminton lá tem para tu apostar, esportes eletrônicos e também jogos de cassino online. Stake.com, parceiro do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E não esqueça de utilizar meu cupom promocional Futebolaço. Bom, vamos começar o vídeo com uma informação importante de agora do companheiro Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. A galera aí que é off-Rio, principalmente a galera que mora em Brasília, manda até um abraço pro membro do canal aqui, já virou até de casa, já virou um amigo Nildo, que é morador aí de Brasília. O Vasco joga como visitante o jogo no dia 7 de fevereiro contra o Nova Iguaçu. Jogo válido aí pela 7ª rodada. O Nova Iguaçu é o mandante do jogo e vendeu o mando de campo lá para Brasília. Tá confirmado, informação de agora a pouquinho do companheiro Wellington Campos. Então você que é morador aí de Brasília, numa terça-feira, tá bom? O jogo, o horário é às 9h10. Então a partida vai rolar por aí. Então você que é morador de Brasília já se organiza para ver o jogo aí dos Gigantes da Colina. Sobre o mercado da bola, duas informações. O presidente do Nacional do Uruguai deu uma entrevista ontem a um veículo uruguaio confirmando que o Vasco fez uma proposta de 4 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos de Franco Fagundes e o Nacional de pronto recusou a proposta feita pelo Vasco. O Nacional, através do próprio presidente na entrevista, disse que ou paga 8 milhões de dólares pelo jogador ou não vai levar. O jogador vai ficar por lá. E nessa entrevista ele confirma que proposta oficial do Brasil só quem fez foi o Vasco, mas outras 3 equipes sondaram a situação do jogador sem fazer qualquer tipo de proposta. Tá bom? Então, o presidente do Nacional crava ali que é ou 8 milhões de dólares ou não tem negócio pelo jogador. Então, por isso, o Vasco se afastou da situação de Franco Fagundes, tá bom? Gabriel Menino, o companheiro Jorge Nicola, do canal do Nicola, teve acesso aos valores aí da proposta que o Vasco fez por Gabriel Menino, que foi recusado pelo Palmeiras. O Vasco também fez uma proposta de 4 milhões de euros. E aí o Palmeiras prontamente recusou. Primeiro, que acha que o jogador é importante. Eles venderam o Danilo agora para o Nottingham Forest da Premier League, e são jogadores da mesma posição, e internamente, apesar da queda que o Gabriel Menino teve na última temporada, sabem do potencial dele, e ele é um jogador já dentro do elenco para fazer essa função do Danilo. O Palmeiras até está no mercado atrás de um outro jogador, mas acredita-se muito no Gabriel Menino, então por esse valor, o Palmeiras também não negocia e não tem interesse em vender o jogador para o mercado interno. Beleza? Então tá feito o registro aí de algumas informações de agora. Agora vamos voltar para análise, né? Encerro a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri nesse vídeo aqui. E gostaria de trazer alguns pontos interessantes. Primeiro, uma discussão que existiu muito e eu já dei a minha opinião, era a seguinte, e o Maurício Barbieri foi perguntado sobre isso. Pô, não era melhor ficar no Rio de Janeiro, jogar esses jogos aí contra os clubes pequenos do Rio, fazendo clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, dando entrosamento para esse time, fazendo as coisas com calma, para ir ano que vem pensar numa ida para os Estados Unidos para internacionalizar a marca, desmontou o time da Taça São Paulo, os moleques caíram cedo na competição, tá jogando Carioca com cata-cata, tá arriscado e tropeçando, daqui a pouco tem que vir numa campanha de maluco aí acelerando, tentando ganhar Deus e o mundo para não ficar fora das finais. Se ficar fora das finais,
fica feio. Tem um fator agora que o Carioca classifica, né, para a Copa do Brasil. Por outro lado, pegar um time muito forte de cara e já tomar um cacete como foi ontem, não já evidencia logo de cara as fragilidades aí e de repente não mascararia algumas fragilidades se o time viesse atropelando todo mundo no estadual. Então essa discussão veio à tona e o Maurício Barbieri foi perguntado sobre isso. Se foi válido, foi importante deixar de pegar adversários frágeis aqui no Carioca e já ir para os Estados Unidos acabar tomando essa pancada do River Plate, mas sentir o nível do time do Vasco contra o adversário mais forte. E o Maurício Barbieri respondeu o seguinte: eu acho que a importância é fundamental. Só enfrentando um adversário desse nível, desse quilate, que algumas coisas vão aparecer, vão ficar mais escancaradas, vamos dizer assim, né? Algumas situações. E eu acho que, no geral, tirando o placar, claro, o resultado final, tem muito mais coisas positivas do que negativas. A gente precisa ajustar agora onde a gente errou, os espaços que a gente ofereceu, algumas tomadas de decisões ruins que a gente teve, que acabaram acarretando nos gols deles, mas é uma oportunidade importante para nós, assim como é o jogo com o Inter Miami agora também, a gente aproveitar da melhor maneira possível esse período para se testar, para arriscar, para se expor e depois achar soluções. Bom, galera, e vocês viram o Maurício Barbieri, tanto no vídeo anterior como nesse vídeo aqui, citando que existiram mais pontos positivos do que pontos negativos a se destacar desse jogo contra o River Plate. E ele foi questionado se ele podia dizer quais foram esses pontos positivos na visão dele e quais foram os pontos negativos na visão do mesmo. E também ele foi questionado quando é que a gente acredita que já pode ver um Vasco já mais pronto. Confere a análise do Barbieri, que eu achei bem interessante. Eu acho que desde o primeiro momento a gente se propôs a apertar o River desde a saída. Nos primeiros 10 minutos eles não tinham solução nenhuma. Eu acho que em alguns momentos do primeiro tempo eles conseguiram escapar, mas foram menos do que a quantidade de vezes que a gente conseguiu recuperar a bola no campo de ataque. No segundo tempo a gente ainda ajustou mais isso ainda, tanto é que a gente roubou pelo menos, eu acho que em 2 ou 3 oportunidades, bolas boas para servir o companheiro já na cara do gol. A gente acabou não conseguindo conectar esse passe. É uma proposta nova em relação ao que esses jogadores vinham fazendo, em relação até o que os novos vinham fazendo nos seus clubes. Eu acho que a gente conseguiu, mesmo tendo menos a bola do que o River, conseguiu produzir quase a mesma coisa. Você vê o número de finalizações, então a gente com menos conseguiu fazer tanto quanto. Acho que isso é um ponto importante. Um ponto que sem dúvida a gente tem que melhorar é a eficiência. Pelo número de chances que a gente teve, a gente precisa conseguir matar, precisa conseguir fazer os gols e precisa ajustar algumas coisas de questão defensiva que eles conseguiram envolver, trocar um pouco mais de passe. Como é um início de processo, eu hoje, por exemplo, fiz as trocas muito mais em função do que estava programado, em relação à parte física do que propriamente de leitura do jogo, do que o jogo necessitava, né? Então por isso o Jair só entrou depois, o Orejano, que eu sei que são jogadores que todo mundo tem uma expectativa muito grande, mas a gente está querendo ir com cuidado, cautelosamente, para não correr o risco de uma lesão. Isso envolve o Alex não ter jogado, envolve o Ivan não ter estreado. E como a gente está com um grupo muito heterogêneo em relação à condição física, em relação ao tempo de chegada, eu não consigo te dar uma resposta mais precisa sobre quando vai estar pronto. Eu acho que a gente já iniciou esse processo, iniciou bem, é um processo que ainda está, vamos dizer assim, aberto. A gente ainda vai ter mais chegadas, vai ter mais mudanças e a expectativa é que a gente seja cada vez melhor, que essa primeira versão hoje, no final do ano, seja muito melhor. Bom, para finalizar, 2 temas também que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, a atuação do Pedro Raul. Pedro Raul várias vezes jogou muito mais fora da área do que propriamente dentro da área. Um lance que marcou todo mundo, eu acho, foi o cruzamento do Orediano, que ele acaba cabeceando até mal. Teve uma outra bola aérea também, acho que foi um escanteio, que ele cabeceia também para o outro lado, mas já não foi uma chance clara. De resto, ele apareceu muito fora da área. Até a escorada de cabeça que ele dá pro Puma Rodrigues finalizar errado, é um lançamento do Miranda, ele estica, né, ganha do zagueiro na velocidade e dá a escorada de cabeça pro Puma. Então ele foi visto muito aí fora
da área do que mais dentro da área. E o Maurício Barbieri foi perguntado dessa análise que ele podia fazer, se existia alguma orientação nesse sentido, ou se não, era a circunstância do jogo que fez com que o Pedro Raul atuasse mais fora da grande área, tá bom? E ele aproveita também e fala sobre o estilo de jogo do Vasco. Apesar da derrota, o Vasco mostrou um time que em boa parte do jogo marcou a pressão, gostava de ter a bola, saía jogando ali por trás, né? O Léo era um zagueiro que construía muito jogo por trás. Se essa é a maneira que devemos esperar o Vasco atuando na temporada de 2023, ele respondeu o seguinte: ele tem liberdade para se movimentar, para buscar. Na verdade, o que aconteceu foi que o River, em muitos momentos, também tentou adiantar a marcação e adiantava a linha. Isso fazia com que o Pedro tivesse que descer junto. E eu achei que ele se comportou bem, ele conseguiu segurar bolas difíceis contra zagueiros imponentes, de até mais capacidade física do que ele. Falta ainda um time, que é o time de jogo, de conseguir se conectar melhor com os meias. E eu acho que ele também conseguiu ter oportunidade dentro da área, como foi uma cabeçada no segundo tempo, uma chance importante. Ele saiu chateado e frustrado, mas é natural, faz parte do processo. Agora a gente seguir aprimorando isso, tenho certeza que ele vai ajudar a gente com muitos gols. Eu acho que sim, eu acho que no geral o que a gente viu hoje foi uma equipe que foi agressiva, no sentido de incomodar o adversário, não deixar o adversário confortável para construir. Uma equipe que procurou também agredir quando tinha a bola, criar boas oportunidades, um jogo bastante intenso, que em alguns momentos ficou mais aberto do que a gente gostaria, mas isso é em função do ritmo, são situações que é difícil o treinador reproduzir no treinamento, né? São situações do jogo. Então eu acho que, no geral, essa cara de ser uma equipe agressiva, de ser uma equipe intensa, de ser uma equipe que busca a todo momento o gol, a gente vai manter isso e agora é aprimorar para depois buscar outras situações melhores. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Tô partindo agora para gravar o Futebolaço Podcast, episódio número 65. Vou estar recebendo aí Rodrigo Dinamite, filho do nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, às 8h15 da noite. Tá começando o nosso episódio e eu tô te esperando, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu, fui!